Desde os seus primórdios, a humanidade se dedica ao trabalho, ou seja, à utilização e à transformação da natureza em favor de sua própria sobrevivência. Durante 99% da existência do Homo sapiens sobre essa terra, os indivíduos precisaram se esforçar de maneira extenuante para ter uma vida, na melhor das hipóteses, miserável. Após a Revolução Industrial e graças ao livre mercado, porém, o ser humano conseguiu vencer milênios de penúria e de pesados esforços para adotar um padrão de vida nunca antes imaginado. Essa situação se tornou tão favorável que a humanidade, pela primeira vez, se deu ao luxo de pensar a respeito de coisas que seriam consideradas mordomia no passado, tais como descanso semanal, férias, jornada de trabalho de 8 horas diárias, dentre outras questões trabalhistas que tornam o labor muito mais agradável. Dentre todas essas melhorias trazidas pelo livre mercado, porém, uma delas é a mais louvada, o fim do trabalho infantil. Se no passado crianças trabalhavam arduamente desde a mais tenra idade, o fato é que hoje o trabalho infantil é repudiado por quase todos. Mas será que o trabalho infantil é realmente um problema? Este é o canal Quinta Essência e eu sou o Gabriel. Se você gosta do conteúdo que eu produzo aqui no YouTube, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal e considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Basta clicar no botão Seja Membro aí embaixo. A crise econômica que se seguiu às desastradas medidas de combate à pandemia aumentou consideravelmente o trabalho infantil na América Latina, de acordo com a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, e a Unicef. É claro que a situação de crianças precisando trabalhar por causa da redução do poder aquisitivo de suas famílias é realmente triste. A crise em questão, causada em sua maior parte pelos governos, teve justamente a característica de prejudicar os mais frágeis e vulneráveis, neste caso as crianças mais pobres. Contudo, essa notícia ajuda a lançar luz sobre a questão do chamado trabalho infantil, a fim de que a avaliemos com um olhar libertário. A definição do que seja o trabalho infantil é um tanto controversa. Para a Unicef, por exemplo, qualquer forma de trabalho antes dos 12 anos é considerado trabalho infantil. Além disso, ocupações consideradas duras para jovens de até 14 anos e qualquer atividade perigosa para jovens de até 18 anos também são classificadas nessa categoria. Já para a citada OIT, é fixada a idade padrão de 16 anos para classificar um trabalho como infantil, sendo que também neste caso, atividades consideradas perigosas possuem uma idade mínima recomendada de 18 anos. O Brasil segue basicamente essa regra, conforme estipula o artigo 7º da Constituição Federal. Quando falamos do trabalho infantil, nos vem à mente logo de início as clássicas imagens de crianças trabalhando em indústrias no início da Revolução Industrial, ou então cobertas de fuligem em uma carvoaria qualquer. Esses casos extremos, naturalmente, mexem com nossos sentimentos, mas no geral estão longe de representar a totalidade dos casos. Em países como os Estados Unidos, por exemplo, sempre foi comum vermos crianças exercendo atividades econômicas, tais como entregar jornais, cortar a grama do jardim de algum vizinho ou, no caso do campo, trabalhar no manejo de instrumentos agrícolas, tudo isso desde os primeiros anos de vida. Dessa forma, tratar todas as formas de trabalho infantil, independente da idade e do tipo de ocupação, como algo ruim, é analisar de forma superficial toda a questão. A realidade é que hoje, especialmente no Brasil, os jovens entram cada vez mais tarde no mercado de trabalho, muitas vezes se dedicando por anos a fio a formações que não lhes trarão nenhuma utilidade na vida real. O resultado é que se tornou cada vez mais comum vermos jovens com 20, 25 ou 30 anos morando com os pais, em completa dependência destes, por não estarem colocados no mercado de trabalho ou por possuírem colocações que não remuneram o suficiente para que eles sejam independentes. No passado, havia incentivos para que os jovens começassem a trabalhar cedo. Na certa, você conhece algum senhor de idade que começou a trabalhar aos 12 anos, ou alguma senhora idosa que trabalhava em casas de família quando tinha mais ou menos a mesma idade. É difícil dizer em ambos os casos que essas pessoas foram gravemente prejudicadas em seu desenvolvimento. Hoje em dia, porém, o incentivo é para que jovens dediquem cada vez mais anos aos estudos, especialmente ao ensino superior e suas consequentes pós-graduações. A realidade de diplomados trabalhando em serviços pouco qualificados, contudo, nos mostra que essa talvez não seja a escolha economicamente mais sábia. A glorificação do período chamado de adolescência é em si um problema,
problema. Numa fase em que os indivíduos não são mais crianças, mas ainda não são considerados adultos, é potencialmente perigoso eximi-los de qualquer tipo de responsabilidade efetiva. Se no passado era comum vermos jovens de 20 anos trabalhando e constituindo família, hoje na prática, grande parte das pessoas nessa faixa etária se comporta com pouco ou nenhum tipo de responsabilidade real. E nisso, como sempre, o Estado tem muita culpa. A lei estatal pune os patrões que empregam pessoas menores de 16 anos, não importando a função ou a carga horária exercida. Embora possam ser exercidas funções de aprendiz a partir dos 14 anos, essa situação é atípica e muito burocrática, especialmente para as microempresas, que na maioria das vezes seriam um destino óbvio de profissionais jovens e pouco qualificados como os adolescentes. Pela legislação atual, um jovem de 17 anos que já tenha se formado no ensino médio, por exemplo, não poderia trabalhar como frentista num posto de gasolina, pois esta é uma atividade considerada perigosa. Por outro lado, uma menina de 15 anos e que estuda na parte da manhã não poderia trabalhar numa lojinha de roupas na parte da tarde para complementar a renda de sua família. Para a legislação brasileira, tanto a moça de 15 anos quanto o rapaz de 17 são crianças que não podem trabalhar. As consequências sociais desse desincentivo ao trabalho de adolescentes são desastrosas, além de terem um perigoso tempo vago, coisa que pode levar a práticas imorais de toda a espécie. Os jovens também não possuem incentivos para manter uma aparência social adequada. Se você tem um emprego, sabe bem que a sua imagem no dia a dia impacta no seu status profissional. Os jovens, sem possuir uma imagem profissional, não se preocupam com seu comportamento ou com a forma, por exemplo, com que se exibem nas redes sociais. Além disso, enquanto a loja de roupas e o posto de gasolina não podem contratar adolescentes, é fato que o crime, para a surpresa de ninguém, não segue as regras estatais. Gangues criminosas de todo tipo utilizam crianças e adolescentes em suas atividades, seja em funções como os conhecidos fogueteiros, seja inclusive portando armas de grosso calibre. No fim das contas, o grande problema é a interferência do Estado em mais esse setor da sociedade. Em um livre mercado, nem todas as crianças e jovens trabalhariam. Nas atuais circunstâncias, é bem provável, inclusive, que essa fosse a minoria. Contudo, com base na deliberação das famílias e, é claro, das próprias crianças e adolescentes, seria possível avaliar caso a caso, comparando os benefícios e os prejuízos de iniciar a vida profissional ainda na adolescência. Se por um lado, abdicar de estudar e de se desenvolver academicamente possa resultar em baixa eficiência profissional na vida adulta, por outro lado, é bem possível que entrar cedo no mercado de trabalho traga experiência e desenvolva as capacidades profissionais, nas quais aquele indivíduo é mais proeminente. A decisão sobre o que é mais vantajoso deve caber apenas aos interessados, no caso, a família e seus filhos. O fato é que em grande parte do mundo, onde crianças exercem trabalhos realmente perigosos ou degradantes, elas não o fazem por ignorância ou por maldade de seus pais, mas sim por pura necessidade. Sem a precária renda que elas oferem no exercício dessas atividades, suas famílias muito possivelmente passariam fome. Se nós pudemos, na nossa infância, desfrutar de uma condição de vida que nos permitiu frequentar a escola e brincar, é porque inúmeras gerações antes de nós, séculos a fio, trabalharam desde a primeira infância até os últimos anos de suas vidas, acumulando capital para as gerações vindouras. É bem triste lembrar que a crise da pandemia tirou as crianças da escola para lançá-las em trabalhos duros, mas esta é apenas uma das consequências com as quais a humanidade terá que lidar, arcando com as escolhas erradas dos governantes. E ao contrário do que defendem organizações globalistas como a OIT e a UNICEF, os estados não são a solução para o chamado problema do trabalho infantil. Em muitos casos, os estados são justamente a causa. A solução real reside na liberdade individual e das famílias na tomada de decisões importantes como esta. Por um lado, a liberdade de mercado favorece a geração de riqueza, o que, via de regra, torna a vida de todos mais fácil, especialmente dos mais vulneráveis, como as crianças. Por outro lado, com plena consciência de que o trabalho infantil e de adolescentes em si não é necessariamente um mal, as famílias poderão planejar de forma adequada a entrada de seus filhos no mercado de trabalho. Dentro de sua liberdade, todos poderão decidir o que é melhor para si. Todos poderão, inclusive, abrir mão de certo conforto em vista de, em uma futura vida adulta, estarem um passo adiante dos seus concorrentes. Obrigado por assistir este vídeo até o fim. Agradeço especialmente aos super apoiadores do meu canal: Vitor Braga, Vini Lima, Roberto Medeiros, Silvio Galarducci, Bob Dias, Murilo de Mello, São Mises, Luiz Gouveia, Lucas Clementino, CHB e Papa Hardware. Até o próximo.
próximo vídeo.